Olá pessoal de Xanxerê, tudo bom? Espero que todos estejam bem, não somente vocês, mas todos os seus familiares, e que todos nós possamos passar por essa situação o mais breve possível, tá bom? Que cada um consiga tirar o ensinamento que uma pandemia dessa pode trazer para cada um de nós. Eu, por exemplo, tirei vários ensinamentos, mas o que eu estou sentindo mais falta é poder estar com as pessoas, poder abraçar, poder conversar. Não sabia que me fazia tanta falta estar com as pessoas, né? E a doutrina espírita nos diz que cada situação nós devemos tirar o aprendizado necessário. De várias lições que eu estou tirando dessa pandemia, uma é dessas. Eu não sabia que me fazia tanta falta estar em contato com as pessoas. Então isso significa que quando acabar tudo isso, eu vou dar muito mais valor quando eu estiver em contato com as pessoas, com esse pessoal que eu gosto de estar junto. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante. Eu acho um dos assuntos mais interessantes da doutrina espírita. Infelizmente, assim, alguns espíritas gostam só de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Evangelho segundo o Espiritismo não destrincha tanto esse assunto, né? Que é a interferência dos espíritos na nossa vida. Obviamente que é dito lá no Evangelho sobre esse assunto, mas o Kardec, ele tem por exemplo, no livro dos Espíritos, ele explica de uma maneira bastante interessante. Olha, se nós formos ver lá no livro dos Médiuns, no capítulo das perguntas que podem se fazer para os espíritos, o Kardec nos aconselha que antes de nós participarmos de uma reunião mediúnica, que nós escrevamos anteriormente, né, antes de participar, anteriormente, as questões, e que nós, conforme formos fazendo as questões para os espíritos, que nós temos o ensejo de aprofundar em complexidade as respostas dos espíritos. O que ele está falando é que começa com uma pergunta mais simples para o espírito e depois vai se aprofundando para a gente conseguir tirar o ensinamento necessário dessas comunicações. E uma coisa que deixou o Kardec bastante, assim, como eu poderia dizer, impressionado, foi que muitas vezes nas reuniões, antes dele fazer as questões, os espíritos já sabiam as perguntas. E daí ele entra nessa segunda parte lá do livro dos espíritos, das interferências dos espíritos em nossas vidas. Eu acho que foi justamente por causa dessa experiência que ele vivenciou com os espíritos. Então, se a gente for ver na questão 456, o Kardec pergunta: veem os espíritos tudo o que fazemos? Interessante essa questão. Eu mesmo já tive muitas vezes essa curiosidade. Sei lá, antes, quando qualquer coisa que eu estivesse fazendo, eu ficava olhando assim: poxa, será que tem espírito vendo isso aqui que eu estou fazendo, ou coisa parecida? E os espíritos respondem para o Kardec: podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Então essa é uma informação extremamente importante. Constantemente estamos rodeados por espíritos, tá bom, gente? Então algumas pessoas acham que o espírito, a pessoa desencarna, ela vai para um lugar ou vai para outro, ou ela vai sofrer, não sei, ou em tal lugar. Segundo o livro dos Espíritos, não, eles estão constantemente ao nosso lado, nos rodeando. Continuando a resposta, né, ele fala assim: olha, cada um, porém, vê só aquilo a que dá atenção, não se ocupam com o que lhe é indiferente. E os Espíritos estão falando que justamente o que o Kardec já nos disse, e os próprios Espíritos também, que os Espíritos são a alma dos homens que viveram aqui na Terra. E nós fazemos exatamente da mesma maneira. A gente só se liga com aquelas pessoas com que nós temos afinidade de pensamentos. Por exemplo, se eu gosto muito de ficar dentro de um boteco, e não estou criticando quem fica, é só um exemplo que eu estou dando, se eu gosto muito de ficar dentro de um boteco ou coisa parecida, pessoas que não gostam, não estão afinizadas com aquele tipo de ambiente, eles não vão ficar junto comigo. Agora, se eu sou uma pessoa que gosta de estudar, eu gosto de ler, de ter leituras que possam me engrandecer espiritualmente, estudar a doutrina espírita, ou outro qualquer livro, ou o Corão, a Bíblia, coisa parecida, provavelmente aqueles espíritos que também têm aquela afinidade vão estar do meu lado. Já aqueles que
gostam de estar dentro do boteco não estarão. Então os espíritos estão dizendo que no mundo espiritual é a mesma maneira, a gente vai se afinizar, a gente só vai se ligar com os espíritos que têm a mesma afinidade que a gente, tá bom? Na questão 458, o Kardec pergunta: o que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Se nós estamos sempre cercados de espíritos, o Kardec está perguntando o que eles pensam da gente, né? O que eles acham das coisas que nós fazemos. E os espíritos falaram: olha, depende, os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. E essa é outra informação bastante importante. Porque se existem espíritos levianos que se divertem com pequenas coisas que eles nos fazem no dia a dia para que nós percamos a paciência, então essa é uma informação direta para aquelas pessoas que são impacientes. Se a pessoa é muito impaciente, se ela se estoura por nada, e isso faz com que os espíritos levianos eles se divirtam, então tem que tomar muito cuidado para que pois esses espíritos eles podem causar pequenas peças para que a gente possa perder a paciência. E ele fala que os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudá-los. Bom, isso aí é normal, né? Os espíritos sérios, né, eles sempre vão querer nos ajudar, ou coisa parecida. E daí, essa é a questão 458, na questão 459 vem aquela questão que todos os espíritas sabem, né? O Kardec pergunta: os espíritos influem em nossos atos e pensamentos? E os espíritos falam: muito mais do que vocês podem supor, geralmente são eles que vos dirigem. São os espíritos dizendo que os próprios espíritos nos dirigem. E eu já vi muito espírita falando: mas onde está o nosso livre-arbítrio se os espíritos estão nos dirigindo? Obviamente o nosso livre-arbítrio está dando, a gente vai exercê-lo na escolha que nós façamos. Se eu quero ajudar o próximo, se eu quero fazer a caridade para o meu próximo, se eu quero fazer um estudo sério, se eu quero estar com meu irmão para poder ajudá-lo, eu estou dando abertura para que espíritos que têm essa mesma afinidade possam fazer isso comigo, me inspirando para que eu me saia cada vez melhor. Mas isso não quer dizer que eu sou marionete, que eu vou fazer somente o que eles querem. Não. O que eles estão falando aqui é que se a gente está predisposto a fazer esse tipo de atos, sempre vai ter espíritos com afinidade que vão nos inspirar, que vão nos sugerir algumas ideias, mas que a gente não é obrigado a aceitá-las. Do mesmo modo, se eu quiser fazer uma coisa ruim, se eu quiser prejudicar meu próximo, se eu quiser, sei lá, fazer uma coisa não tão edificante, da mesma maneira terão espíritos que vão interferir nos nossos atos e pensamentos para que nós possamos prejudicar ou fazer algum mal para alguma pessoa. E muitas vezes esses espíritos eles têm algum problema com aquela pessoa e eles vão nos utilizar como ferramenta para que eles possam saciar a vontade deles de vingança ou coisa parecida. Tá bom? Então muito cuidado com os espíritos que estão à nossa volta, né? Volto a dizer, a questão 459 não quer dizer, não está nos informando que nós somos marionetes na mão dos espíritos, tudo bem? A escolha sempre será a nossa. Bom, nós já sabemos que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Isso aí não foi o Kardec que falou, isso foi o apóstolo Paulo, né? E que eles podem interferir nos nossos atos e pensamentos. E todos nós sabemos que existem os bons espíritos, existem os espíritos não tão bons. Tem um caso de um médico aqui, o Dr. Demer. Quem era esse Dr. Demer quando encarnado? Ele era contemporâneo de Allan Kardec e ele era um médico homeopata. Ele era muito bondoso, muito bondoso. Ele preferia atender os pobres que não tinham condições do que atender os ricos. Então ele passava várias vezes, vários pobres em consulta e tudo mais. Por quê? No intuito de poder ajudar aqueles que não tinham condições de pagar um médico. Então já dá para perceber que é um médico sensacional, né? Um médico assim muito bondoso e muito legal. Esse médico, volto a dizer, era contemporâneo de Kardec e ele desencarna um pouco antes de Kardec. No ano de 1865 ou 1866, o Kardec passa por uma crise muito grande de saúde. E esse próprio Dr. Demer, esse médico, ele vem e dá uma comunicação para o Kardec falando: que bom que eu retornei para aqui para o mundo espiritual,
antes de você porque eu tive a oportunidade de ajudá-lo na tua doença. Então, é um espírito bom que interferiu na vida do Kardec para que ele não desencarnasse naquele momento. Tá vendo como eles interferem, né? Não são só os maus espíritos, os bons espíritos também interferem. E ele aconselha o Kardec, olha, você está trabalhando demais, acalme-se, senão você vai acabar se prejudicando, você vai ter mais problemas de saúde. Só que o Kardec ele devia ser um daqueles meio teimosos, aqueles espíritos meio teimosos assim, que não ouvem o conselho dos médicos. E daí o Kardec continuou trabalhando bastante e continuou com problemas de saúde. Esse Dr. Demer, espírito já, né? Ele vai num outro centro espírita. Ele não foi na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde o Kardec frequentava. Ele foi num outro centro espírita e falou para aqueles participantes daquela casa espírita para darem um recado para o Kardec. A mensagem que ele traz é muito grande, mas eu vou pegar só um pedacinho que eu achei bastante interessante. Ele fala, durante a fala dele, a mensagem dele, ele fala assim, olha, no entanto é preciso que ele dê antes de partir uma última mão nas obras que devem contemplar a teoria doutrinal da qual ele é o iniciador. O Dr. Demer está falando para quem? Para o pessoal lá do Kardec, né? Que ele que é o iniciador da obra do Espiritismo. E olha só o que ele fala na continuação. E ele se torna culpado de homicídio voluntário, contribuindo por excesso de trabalho para a imperfeição de sua organização. Olha só que interessante essa informação. Ele fala sobre um homicídio voluntário. Se o Kardec não descansar, nem coisa parecida, porque o próprio Dr. Demer está falando que a obra dele ainda estava inacabada. O Espiritismo ainda precisava de alguns complementos que o Kardec, que passava pelo Kardec. E se a gente for ver a história do Espiritismo, a gente percebe que Espiritismo mesmo foi até o Kardec. Depois que ele desencarnou, virou um balaio de gato e acabou o Espiritismo praticamente na França, muito em virtude por causa disso, tá bom? E ele fala assim, continuando, o Dr. Demer, ele fala que o excesso de trabalho para a imperfeição de sua organização que o ameaça com uma súbita partida para os nossos mundos. Está falando que ele vai morrer. Olha, se ele não descansar, ele vai acabar morrendo. Não se deve temer dizer-lhe toda a verdade, para que ele fique alerta e siga ao pé da letra. Então esse é um exemplo de um espírito bom que interferiu diretamente na vida do Kardec para salvá-lo. Porque o Kardec estava muito doente, o Kardec estava numa situação difícil, ele salvou e não ficou só nisso. Ele ainda mandou vários recados para que o Kardec tomasse cuidado com o excesso de trabalho. Tá bom? Dá para perceber que o Kardec era um espírito superior, né? Um espírito da segunda escala, né? Precisava um espírito implorar quase para ele parar de trabalhar. Dá para perceber que ele era muito focado na missão que ele tinha. E aí dá para ver a diferença do Kardec para, por exemplo, para comigo. Assim, se um espírito falasse, você precisa tirar umas férias, era rapidinho, né? Ele não precisava pedir 2 vezes, tá bom, gente? Mas eu sou um espírito, que não tem quarta ordem, né? Porque eu sou um espírito da terceira ordem, compreensível, tá bom? Então, olha, volto a dizer, nós temos um caso de um espírito aí que interferiu na vida do Kardec para ajudá-lo. Mas quantas vezes as donas de casa têm bastante, pelo menos quando eu faço palestra, muitas donas de casa sempre comentam algumas coisas comigo sobre, assim, ela está saindo, ela ouve uma voz falando assim, olha, o fogo do fogão ficou ligado, ficou aceso. Quando ela volta, está aceso. Ela está saindo e fala, olha, você deixou o ferro elétrico ligado. Quando ela volta, o ferro elétrico estava ligado. Então, ainda algumas pessoas falam, nossa, que sorte que eu lembrei, né? Mas muitas vezes são os bons espíritos, assim, nessas pequenas coisas que estão nos auxiliando para que a gente não passe por uma situação mais difícil. Outra coisa também que acontece muito, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, geralmente quando acontece um acidente aéreo, logo depois, assim, passando alguns dias depois, você ouve relatos de pessoas, poxa, era para eu estar naquele voo, mas eu decidi mudar
a rota para chegar até o aeroporto, peguei um trânsito e perdi o voo. E outras várias situações, tá bom? Então os espíritos, eles nos influenciam, tá bom? Pro bem. Porque quando fala dessa influenciação, geralmente as pessoas só se ligam aos espíritos maus. Mas, como tem os espíritos bons, como eu falei, né? Como o Dr. Demer, também existem os espíritos maus. Aqueles espíritos não maus, ainda ignorantes, né? Então, quando eles interferem na nossa vida e que isso nos causa alguns transtornos, nós espíritas chamamos esse fenômeno, né, de obsessão, tá bom? É um fenômeno de obsessão, está lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, sobre as obsessões e tudo mais. E essa obsessão, eu não sei se vocês sabem, mas ela pode ocorrer de algumas maneiras. Ela pode ocorrer de desencarnado para encarnado, quando um espírito desencarnado está interferindo na nossa vida e isso está nos atrapalhando, tá bom? Então, quando isso ocorre, é uma obsessão. Pode ocorrer de encarnado para encarnado, não sei se vocês têm esse conhecimento de espíritos encarnados que são obsessores. Está muito em moda hoje em dia esses obsessores. Entre numa rede social e coloque a sua preferência política lá. E você vai ver como transborda de espíritos obsessores, ou te xingando, ou querendo que você mude o seu jeito de pensar e pense da maneira com que a própria pessoa pensa. É típico isso. Espíritas, então, existem algumas máscaras caindo, né? Porque eu vejo dentro do centro, e no centro é muito fácil você fazer uma cara de bonzinho, uma cara de espírito superior. Mas eu vi vários espíritas, né, que quando eles veem uma outra pessoa que não tem a mesma ideia, o mesmo pensamento sobre política, eu vejo essas pessoas agredindo os outros e querendo mudar de toda maneira o jeito da pessoa pensar. Então, quando um encarnado ele está interferindo na tua vida, querendo que você pense ou faça alguma coisa que ele acha que você deve fazer, então ele se torna um obsessor encarnado também, tá bom? De encarnado para encarnado. E tem a obsessão dos encarnados para os desencarnados. Como que ocorre? Como que nós encarnados podemos obsediar um desencarnado? Um fato que ocorreu na minha família é que uma parente minha, infelizmente, o filho dela desencarnou na flor da idade, com 18 anos, em virtude de um acidente de moto. O que essa mulher fez? Ela imprimiu várias fotos do rapaz no formato A4 e colocou em todos os cômodos da casa. E toda vez que ela passava por um cômodo e via a foto do rapaz, ela ficava chorando, implorando para que ele voltasse. Ou chorando e muito chateada e revoltada com Deus porque isso tinha acontecido. Isso acaba se tornando uma obsessão de encarnado para desencarnado, porque os espíritos do outro lado, muitas vezes, eles sentem aquilo que nós estamos sentindo. E se nós pedimos alguma coisa que aquele espírito não pode fazer, por exemplo, ela pedia que ele voltasse, vai voltar como? Só através de sonho. E eu fico imaginando esse pessoal que pede para os desencarnados voltarem, se o desencarnado aparecer na frente da pessoa. Eu tenho muita dúvida para saber como seria a reação dessa pessoa. Então, quando nós lembrarmos daquele ente querido que retornou para o mundo espiritual, que nós nos lembremos com saudade. Pode chorar à vontade, se você tiver vontade de chorar. Mas não chore com lágrimas de raiva, de ódio, de incompreensão. Porque aquilo só vai fazer com que o espírito fique mais triste no mundo espiritual. Tá bom? Então isso é um tipo de obsessão de encarnado para desencarnado. Tá bom? E lá no Livro dos Médiuns, conforme eu disse para vocês, lá na questão lá no capítulo 23, o Kardec vai falar de 3 obsessões. A primeira obsessão é uma obsessão simples. E daí eu já vi espírita falando assim, eu estou obsediada, mas é tranquilo, é só uma obsessão simples. Não é isso que o Kardec quis dizer, tá bom, gente? Obsessão simples
uma ação inoportuna e desagradável em que um espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. E por que o Kardec colocou simples? Porque é muito fácil de nós percebermos que existem espíritos interferindo nas nossas vidas. Ela é simples porque a gente consegue perceber rapidamente que alguma coisa não está certa. É por isso que é simples, não é que é uma coisa tranquila, tá bom, gente? Então, alguns sintomas que ocorrem, alguns sintomas que acabam ocorrendo nessa obsessão. Tristeza e melancolia. Não sei se já aconteceu com vocês em determinado momento, a pessoa acordar melancólica e triste. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Se aconteceu, isso não quer dizer que a pessoa está obsediada, tá bom? Isso não quer dizer que ela está obsediada. Porque, conforme a questão 412 lá do Livro dos Espíritos, muitas vezes quando nós dormimos, o nosso espírito, a nossa alma emancipa e ela pode ir em determinados locais onde não seja muito agradável. E quando nós retornamos ao corpo físico, a gente não tem a lembrança do lugar onde a gente esteve durante o sono. No entanto, aquele sentimento de tristeza, de melancolia ficou. Então, um dia ou outro, normal. Agora, se essa tristeza e essa melancolia ela forem se prolongando por 2 dias, 1 semana, 2 semanas, tomem cuidado. Procurem a casa espírita e procurem também profissionais da saúde, tá bom? Não fiquem somente no tratamento do centro espírita, tá bom? Porque o profissional da saúde ele vai tratar do quê? Do corpo físico, e o centro espírita vai cuidar do convencimento de que daquele espírito, se ele estiver interferindo na tua vida, que ele pode, o centro espírita pode fazer com que aquele espírito ele se afaste, não trazendo mais tristeza, melancolia ou coisa parecida, tá bom? Então isso é um dos sintomas, existem vários, tá, gente? Eu vou trazer só alguns aqui porque não daria para ficar falando de todos. A ausência de autocontrole, lembra lá da questão 458? Então, se nós não lembrarmos da questão 458, a gente vai ver que acontece muitas vezes isso aí, ausência de autocontrole. São espíritos interferindo para que a gente perca o controle. E eu já vi, gente, muitos... hoje eu vi um amigo meu falando assim, olha, é porque ele era totalmente paciente e explosivo. Ele falou, não, eu não tenho raiva de ninguém. Eu sou desse jeito porque minha avó nasceu em Portugal e meu avô nasceu na Itália. Ele jogou a culpa para a avó e para o avô dele. E se a gente for lá no livro Céu e Inferno, o capítulo fala a carne é fraca, vai perceber que o corpo físico ele não interfere nesse tipo de coisa. Isso é culpa dele mesmo, do espírito, tá bom? Então, aquelas pessoas que perdem o controle com facilidade, também deve acender um alerta aí e ficar se vigiando para saber se isso acaba acontecendo por mais vezes. Maledicência, ou seja, fofoca. Conforme eu disse no começo da nossa conversa, os espíritos são a alma dos homens que vivem na Terra. E se existe na Terra pessoas fofoqueiras, maledicentes, o fato daquela pessoa perder o corpo físico não vai fazer com que ela vire santa. Então percebam, se a pessoa tinha vontade de fazer fofoca, depois de desencarnar, ela vai continuar com aquela vontade. Só que ela não vai conseguir. E daí ela vai fazer o quê? Ela vai interferir na vida de alguma pessoa para continuar soltando o veneno, né, da maneira que a gente fala aqui, soltando o veneno dela através de um encarnado. É um tipo de obsessão simples. Quando você perceber, que aí em Xanxerê ninguém faz fofoca, mas aqui em São Paulo, gente, assim, quando uma pessoa ela começa a falar mal da outra pessoa, as ideias na cabeça dela vão brotando assim, e ela vai falando cada coisa. Se você for falar bem de uma pessoa aqui em São Paulo, o assunto não passa de 10 segundos. Se eu chegar para uma pessoa e falar, olha, você precisa ficar sabendo que eu fiquei sabendo de fulano. A pessoa fala o que é, o que é. E se eu falar assim, olha, eu descobri que aquela pessoa é maravilhosa, sensacional, uma pessoa 100%, muito legal, talvez a pessoa respondendo e falando, nossa, é verdade, que legal que legal essa sua informação. E acaba aí. Mas, quando existem pessoas que começam a falar mal da vida das outras,
vão brotando ideias na cabeça da pessoa e ela vai falando até coisas que muitas vezes ela nem sabe. Pode ser que essa pessoa está sendo um instrumento para que o espírito acabe denegrindo a vida de uma outra pessoa. Tá bom, gente? Então, existem vários casos de obsessão simples, mas não é tranquilo, tá? Se não é uma obsessão simples, não quer dizer que é uma simples obsessão, tá bom? Um outro tipo que o Kardec coloca lá no livro dos médiuns é a fascinação, e essa é uma das piores obsessões que nós temos, que o Kardec relata. Por quê? Porque o espírito, o que ele faz? Ele não interfere na vida da pessoa, fazendo com que a pessoa passe mal ou tenha algum sintoma desagradável. Nesse tipo de fascinação, o espírito faz o quê? Ele mexe com o ego da pessoa. Ele faz a pessoa pensar que ela é muito mais do que realmente ela é. Então, muitas vezes a pessoa está no começo da vida mediúnica, ela está fazendo um curso de desenvolvimento mediúnico, ela recebe uma mensagem, o espírito assina Allan Kardec. Recebe outra mensagem, assinado Eurípides Barçanufo. Outra mensagem, Bezerra de Menezes. E o conteúdo dá para perceber que não são esses espíritos que estão assinando. Quando o dirigente do trabalho vai conversar com aquele médium, fala: meu irmão, toma cuidado, porque assim, você pode estar sendo vítima de fascinação. Esses espíritos que estão assinando não são os espíritos que estão na assinatura, não são eles. O que o obsessor faz com aquela pessoa? Joga na cabeça dela assim: olha, está com inveja, porque eles não recebem esses espíritos, estão com inveja só porque você recebe. E muitas vezes, por causa dessa fascinação, desse fato de pessoas acharem que são muito mais do que realmente elas são, isso faz com que muitas vezes as pessoas deixem a casa espírita, por se acharem melhores do que a casa espírita, que o dirigente da casa espírita, do que o próprio espiritismo, do que o próprio Kardec. E olha, meus amigos, existem várias situações em que o espírito ele traz informações que vão totalmente contrárias aos ensinamentos da doutrina espírita. E os fascinadores, eles querem, o objetivo é que nós lancemos essas ideias que vão contra a doutrina espírita, para fazer com que a doutrina espírita vire um verdadeiro balaio de gato, ninguém se entenda e acabe com o espiritismo. Então, muito cuidado com esse tipo de obsessão. É uma interferência dos espíritos nas nossas vidas. Uma última que o Kardec falou é a subjugação. Aí o espírito ele tem uma influência tal em cima do obsediado, que o obsediado muitas vezes ele perde até o livre-arbítrio, que o espírito faz o que ele bem deseja. Muitas vezes jogando a pessoa no chão, muitas vezes as pessoas são consideradas como loucas, mas não sabem que é uma subjugação, é a interferência de um espírito na vida daquela pessoa, fazendo com que ela se transforme numa verdadeira pessoa deficiente mental, louca ou coisa parecida, tá bom? Isso daí é bastante difícil, tem que ter muito cuidado. Bom, o Kardec fala sobre tudo isso, mas o Kardec, sendo sensacional do jeito que ele era, ele também vai nos dar a dica para que a gente não caia nessas armadilhas, né? Na questão 467, o Kardec pergunta assim: olha, podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos solicitam para o mal? Olha só que interessante, o Kardec está perguntando se a gente pode se livrar desses espíritos. E os espíritos falam o seguinte: sim, porque eles só se ligam às pessoas que os solicitam por seus desejos e os atraem por seus pensamentos. Então, diante dessa resposta, eu chego à conclusão que o obsessor, aquele espírito que está interferindo na nossa vida, ele não faz nada mais, nada menos do que colocar uma lente de aumento nos nossos defeitos. Não tem espírito no mundo que vai me fazer fumar, gente, porque eu detesto chegar até perto do cheiro da fumaça do cigarro. Mas se eu estou passando em frente a um rodízio e o espírito falar: e aí, Fábio, vamos? Eu penso: já que nós estamos aí, né, vamos. Não sei se está dando para entender. Os espíritos eles pegam os meus vícios e eles só aumentam. Por quê? Porque muitas vezes eu os chamo através dos meus pensamentos e através dos meus desejos. Então, o
que nós devemos fazer, né, para nos livrar da influência desses espíritos? Na questão 469, o próprio Kardec, os espíritos respondem, olha, praticando o bem e pondo Deus a toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Assim, então, qual que é a dica que o Kardec nos dá? Que se vem aquela vontade de fazer alguma coisa que aquilo está nos prejudicando, vou falar de novo de bebida alcoólica, tá bom? Mas é só um exemplo que é bastante típico. Se me der aquela vontade de tomar aquela bebida alcoólica, eu sei que eu já estou me tornando um viciado, eu vou lá e tomo groselha. Se me der aquela vontade de novo, eu vou lá e tomo groselha. E eu vou fazendo isso para quê? Para que aquele espírito que quer saciar a vontade dele através do meu corpo físico, ele vá procurar uma outra pessoa, porque eu não estou sendo ferramenta para que ele sacie a vontade dele. Se me der vontade de falar mal de alguém, eu falo bem. Se me der vontade de ter alguma leitura, ver algum vídeo, ver alguma coisa não tão edificante, eu vou ler um livro edificante, eu vou ler um livro da codificação, um outro livro, eu vou ver algum filme que tem um fundo moral bastante elevado para que eu possa me melhorar. É dessa maneira que nós conseguimos interferir, dessa maneira que nós conseguimos neutralizar a influência dos espíritos nas nossas vidas. E daí eu consigo, através de neutralizar a influência dos maus espíritos, interferir para que os bons espíritos eles estejam comigo. E se os bons espíritos estão conosco, meus amigos, tenhamos a certeza que coisas boas virão a partir desse momento. Tá bom, gente? Leiam, por favor, esse capítulo lá da interferência dos espíritos. Ele é bastante didático e bastante interessante. E todos nós que somos espíritas deveríamos saber ele de cor, para que nós não caiamos nas armadilhas dos espíritos que nos querem para o mal. Um abraço a cada um de vocês. Espero que todos estejam bem, seus familiares também, e que continue assim. E que um dia nós possamos nos encontrar e nos aglomerarmos. Tá bom? Um abração a cada um de vocês. Tudo de bom.